Israel consegue sensíveis avanços próximos da fronteira da faixa de Gaza e o ministro da Defesa garante que um ataque nunca antes visto na história vai acontecer contra a faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, a ONU condena algumas atitudes de Israel e existem mídias colocando que Israel poderia estar utilizando bombas incendiárias, fósforo branco, o que é condenado pela comunidade internacional. A gente tem também, pessoal, os Estados Unidos, junto com outros países como Reino Unido, Itália e Alemanha, dando apoio fortíssimo para Israel, só que anunciando que não mandarão soldados. Ao mesmo tempo, começa uma pressão dentro da mídia israelense, e a prova disso é o próprio jornal Haaretz, talvez o mais importante do país, que coloca como o principal culpado, ou junto com o Hamas, como o principal culpado pelas ofensivas, o Benjamin Netanyahu. Como eu falei para vocês, nesse momento coesão, mas a pressão em cima do atual primeiro-ministro vai aumentar quando as coisas acalmarem um pouco. A gente tem, pessoal, a Turquia também fazendo graves críticas a Israel e pedindo para uma solução de dois estados, lembrando que o Erdogan é um papel central assim na geopolítica do Oriente Médio, e também Israel, inclusive com seu embaixador, pressionando o Brasil para que tome atitudes mais contundentes, tanto como com críticas ao Hamas, como também na posição de liderança da presidência do Conselho de Segurança da ONU. Para finalizar, pessoal, falar sobre o Egito tentando criar um cessar-fogo entre o Hamas e Israel, já anuncio, galera, que possivelmente não vai dar certo, e Zelensky e Putin se pronunciam sobre o conflito. Zelensky alega que o Putin tem ligação com essa ofensiva no Oriente Médio e o Putin faz graves críticas a postura dos americanos, colocando que os Estados Unidos é o grande responsável pelas mazelas que ocorrem na região. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, segue aí, tá? Vai ser super importante. E bora lá pro vídeo, que ele tem bastante assunto relevante. Então, pessoal, é o seguinte, ó, a gente sabe, né, que os ataques, eles começaram a rolar de maneira mais forte, a gente está entrando no 4º dia de conflito, com ataques a portos, a posições ali no meio da faixa de Gaza e algumas cidades próximas da fronteira que, segundo Israel, foram completamente dominadas, que tinham sido invadidas ali pelas posições do Hamas. Só que, com esses ataques acontecendo, principalmente em Gaza, a gente está falando, assim como eu ressaltei para vocês nos vídeos passados, tá? De uma população pouco superior a 2 milhões de pessoas com gravíssimos problemas, com alto índice de miséria, mais de 80% da população sem acesso à água considerada minimamente adequada para consumo, segundo resoluções da própria ONU, com dificuldade de energia elétrica e coisa que valha. O Hamas, cara, eu não preciso nem discutir aqui o quanto que ele fere os princípios básicos de direitos humanos e qualquer outra noção de civilidade, né? Acho que tá bem claro isso para vocês, que isso aqui não é algum tipo de, né, enfim, não, tudo bem, cara, não tem nada de tudo bem, tá? É uma organização criminosa e tem que ser tratada como tal. Só que meio que assim, a ONU e a própria comunidade internacional já meio que sabem disso. A questão é em Israel, porque parafraseando aqui, né, o Peter Parker, galera, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso eu tô brincando, claro, mas dentro da comunidade internacional é diferente você estar lidando com um grupo considerado como terror, né, enfim, taranã, e um Estado, ainda mais um Estado que é visto pelos países ocidentais como a principal democracia dentro do Oriente Médio. E os ataques que Israel fez, isso segundo o próprio ministro da Defesa, que também garantiu, tá, que o maior ataque já feito na história contra a faixa de Gaza vai acontecer, os ataques, segundo a ONU, estão passando um pouco do ponto. Ele falou que bloqueou todo tipo de assistência, pessoal, de eletricidade, de comida, de água, inclusive assistência médica, ou seja, Gaza hoje está fechada, cercada por Israel. E, segundo resoluções internacionais do Acordo de Genebra, do próprio TPI, que inclusive Israel é signatário, você não pode tomar algumas medidas, mesmo numa situação de guerra. E isso poderia gerar, inclusive, palavras dos signatários do Estatuto de Roma e da própria ONU, uma pressão em cima de Israel e considerar que o próprio primeiro-ministro ou parte ali do seu governo são criminosos por estarem tomando ações não só contra militares, milícias, enfim, mas também contra civis da faixa de Gaza, tá? Por conta disso, galera, há uma pressão, né? Inclusive a própria ONU falou
que para acabar o conflito tem que abordar as causas do conflito e acabar com a ocupação ilegal do território palestino, segundo a ONU, tá? Dando direito à autodeterminação dos palestinos e à solução de 2 estados, e que as atuais medidas que Israel vem tomando já causaram 5 mil prédios derrubados, inclusive com civis. Algumas imagens, pessoal, foram compartilhadas, tá? De crianças palestinas que estavam, inclusive, nesses prédios. Ah, professor, mas o Hamas também fez mesmo, tá? De novo, uma coisa, não estamos aqui num jogo preto e branco, né? Numa coisa bonzinho contra malvado. A geopolítica é muito mais complexa que isso. Mas algumas imagens tenebrosas aí de civis. Tá certo também que o Hamas utiliza como escudo humano, isso é fato. A gente teve, pessoal, 187 mil deslocados e, segundo a ONU, 610 mil pessoas sem acesso à água potável nesse momento. Além disso, a gente sabe que pelo norte de Israel, ou seja, pelo sul do Líbano, a gente tem a sua atuação do Hezbollah com, inclusive, trocas, né, de disparos e tal. Tanque, inclusive, israelense, que foi danificado próximo da fronteira, e o Hezbollah, ele é mais poderoso, inclusive, que o Hamas. Segundo, algumas imagens que foram compartilhadas. De novo, pessoal, carece de maiores confirmações, tá? Por isso que eu tô colocando para vocês. Fonte, Telegram, carece de maiores informações. Mas Israel estaria usando também bombas incendiárias que são condenadas por resoluções internacionais. Bombas de fósforo branco contra o Líbano e contra porções da faixa de Gaza. Já foi utilizado outras vezes por Israel? Sim. Nos conflitos na faixa de Gaza em 2008 e 2009, Israel utilizou esse tipo de armamento. Só que na época considerou que estava utilizando somente contra posições militares e não contra alvos civis. Se ficar comprovado, pessoal, que foi contra alvos civis, pode ser mais algum tipo de condenação a Israel. Ou seja, Israel alega que está tentando se proteger. Todo mundo viu a barbaridade que está acontecendo no mundo, mas a ONU só liga para resoluções anti-Israel. E aí, pessoal, o que você pensa? Israel tem o direito de utilizar esse tipo de armamento e esse tipo de força contra, inclusive, civis que estão na faixa de Gaza? Deixa aí nos comentários. Estados Unidos, pessoal, mais uma vez, tá? Por meio do Biden e por meio de uma carta junto a outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália e França, reforçou o seu apoio a Israel, mas anunciou que não enviará militares. Embora a gente saiba que existe o porta-aviões mais moderno dos Estados Unidos, nesse momento, se deslocando do Mediterrâneo, próximo ali à porção da faixa de Gaza, inclusive com os Estados Unidos anunciando que esse porta-aviões não é somente para conter as atividades do Hamas, mas também do Hezbollah e do Irã. Deixando bem claro, tá? Que o Gallant, pessoal, que é o ministro da Defesa de Israel, ele garantiu que a Israel vai fazer de tudo para acabar com seus inimigos. Quando ele fala inimigos, estou vendo que é no plural. Se é no plural, pode ser Hamas e Jihad Islâmica, que tiveram ali uma atuação mais forte na faixa de Gaza, faz todo sentido, né? Mas por que não o Hezbollah, que, querendo ou não, é uma organização política do Líbano? Ou por que não dos financiadores, do Irã? O Irã alega, e continua falando, tá? O Khamenei falou, olha, a gente não financiou e tudo isso que aconteceu foi pela, enfim, força da mão dos palestinos. Mas saiba que a gente concorda e que a gente está chamando outros países islâmicos a também se mobilizarem contra Israel. E aí, será que Israel considera Irã como um inimigo? É fato que o Irã também já prometeu respostas mais fortes e, de novo, Israel é mais poderoso que os persas iranianos e que o restante ali dos povos árabes. Outra notícia, pessoal, que mexeu bastante é algo que eu citei para vocês que ia acontecer e isso vem reverberando na própria mídia israelense. A gente tem uma série de mídias aí, né, que eu compartilho com vocês. Lembrando que o meu trabalho, ele não envolve somente leituras de mídias brasileiras, nem só mídias, enfim, né, tem que pegar, galera, mídias aí muito locais também para saber o que a população local tá falando. E a gente teve o Haaretz, que talvez seja o principal ou um dos principais jornais, que fez uma linha editorial bastante crítica ao atual governo do Benjamin Netanyahu. É óbvio, né, pessoal? Tá vendo? Ah, entendi. Então, o jornal israelense é contra Israel. Óbvio que não, né? Eles criticam a postura da faixa de Gaza, do Hamas. Isso, acho que nem tem, né, como fazer algum tipo de elogio às atitudes que foram tomadas contra civis, imagens aí horrorosas sendo divulgadas. Mas eles alegam que o principal culpado, ou um dos principais culpados junto com Hamas, chama-se Benjamin Netanyahu. E por quê? Porque, segundo eles,
esse é um governo que é um governo de anexação e desapropriação, que tem uma ultradireita religiosa radicalmente anti-árabe, com figuras como Smotrich, que fala, pessoal, que é o ministro das Finanças, né? Que não existe, não tem que ter. Os palestinos não são de fato um povo, e ele é o responsável pela questão dos assentamentos judeus na Cisjordânia, e o próprio Ben-Gvir, que é outro que tem uma postura extremamente nacionalista. Tanto que, por exemplo, quando o Hamas lançou a sua operação Tempestade Al-Aqsa, por que chama Tempestade Al-Aqsa? Porque se refere à mesquita que, supostamente, segundo o Hamas e segundo grande parte dos palestinos, os judeus, né, os israelenses ali, eles não estavam deixando os islâmicos fazerem as suas celebrações religiosas e estavam fazendo políticas ilegais de anexações em Jenin, na Cisjordânia, políticas totalmente anti-árabe. Então, essas políticas mais radicais, segundo Haaretz, foram responsáveis por insuflar, por inflamar os ânimos dos palestinos. Falou também, pessoal, que o atual governo está promovendo uma limpeza étnica na área C da Cisjordânia, por exemplo, nas Colinas Hebrã e também no Vale do Jordão. E lembrando que o Acordo de Oslo, ele fez com que a Cisjordânia, ou pelo menos parte da Cisjordânia, tivesse sob domínio de Israel, mas com uma certa autonomia dos povos palestinos. E ali na Cisjordânia, como era influenciado pelo Fatah, ou seja, por grupos mais moderados, eles deveriam ter uma autonomia mais significativa do que, por exemplo, na faixa de Gaza. Falou também que um primeiro-ministro com 3 casos de corrupção não poderia ter a responsabilidade de cuidar de questões de Estado, como o conflito com os árabes e a própria reforma judicial, dando aquela cutucadinha, e também que há um aumento de colonos judeus no Monte do Templo e próximo da mesquita de Al-Aqsa, o que comprova a deliberação desse governo anti-árabe. Ou seja, é o que eu falo para vocês. Nesse momento, eu duvido, cara, até a própria oposição, tá, já falou isso, que vamos fazer um pedido de renúncia, tal, por quê? Porque tem um inimigo comum, que é o Hamas, a Jihad Islâmica, o Hezbollah, o Irã e outros grupos ali árabes que possam vir a fazer uma incursão ou algum tipo de ataque contra Israel. Mas, passado esse momento mais tenso, eu particularmente, pessoal, duvido que o Benjamin Netanyahu vai ter uma tranquilidade para continuar, por exemplo, com a sua proposta de reforma judicial, que ele vai ter tranquilidade para conseguir tendo essas declarações do Ben-Gvir, do Smotrich, e não ter uma reação daqueles israelenses mais moderados ou mais de esquerda contra essas posturas mais ultranacionalistas de parte da direita israelense, que não é a maioria, hein, pessoal, é a pequena minoria, inclusive, mas que tem papel importante no governo Benjamin Netanyahu. E aí, você concorda com o editorial do Haaretz? Bibi Netanyahu, Benjamin Netanyahu, é um dos principais responsáveis? Deixa aí nos comentários. Outra questão, pessoal, o Erdogan, que a gente sabe, tá? O Erdogan não é árabe, né? Ele é turco, que é uma outra etnia. Mas também reconhece Israel como Estado desde 1949. Mas a questão, pessoal, é que apoia também a causa palestina. Ele falou que as atuais políticas de Israel não colaboram para a solução de 2 estados. Então falou, né, que condena as ações do Hamas, tudo tal, mas que entende que é necessário ter algum tipo de política de discussão para uma proposta de 2 estados. Então percebam, a ONU falou sobre isso, a Turquia falou sobre isso, e querendo ou não, pessoal, o próprio Haaretz, que é o principal jornal, falou de uma necessidade de autonomia dos palestinos. É que eu duvido muito, né, que nesse momento isso vai acontecer e que com os palestinos, principalmente na faixa de Gaza, sob liderança do Hamas, que é um grupo que prega a destruição de Israel, possa ter algum tipo de convergência para a solução de 2 estados. Inclusive, Israel, a partir do seu embaixador, o Daniel Zonshine, ele está garantindo, pessoal, pedindo para que o Brasil, como o presidente do Conselho de Segurança da ONU nesse momento, e como Estado mesmo, tá, se posicione mais enfaticamente contra o Hamas. O Brasil, ele tem como política de Estado, nem é como política de governo, só considerar como grupo terror, né? Aqueles grupos que de fato são reconhecidos pela ONU como tal. E hoje, a organização Hamas não é conhecido como um grupo terrorista por toda a ONU, somente por alguns membros. Então, meio que foge da política de Estado brasileira. Mas o Brasil, mesmo nos seus pronunciamentos oficiais, ele se recusa a chamar o Hamas de grupo terror, né? Que nem eu falei para vocês, embora condene as ações. E sempre que vai se pronunciar, mas fala também da solução de 2 estados. Alguns parlamentares brasileiros estão fazendo inquéritos, pedidos, tal, para que o Brasil se posicione oficialmente e está virando, inclusive, uma questão política brasileira. E aí, pessoal, você acha que o Brasil tem que se posicionar
enfaticamente nessa questão. E a gente teve também, pessoal, notícias importantes relacionadas ao Egito, que pediu um cessar-fogo, está tentando mediar um cessar-fogo. O atual governo do Egito, ele é um bom mediador, ou um dos melhores, bom é difícil, mas um dos menos piores mediadores da questão entre faixa de Gaza e Israel. O Egito faz fronteira com a faixa de Gaza, uma fronteira inclusive fechada, tá? O atual governo, que é uma ditadura do general Al-Sisi, ele mantém negociações com Israel e com o Hamas e está pedindo para um cessar-fogo. Lembrando que, pelas fontes oficiais, o Hamas também se posiciona agora por um cessar-fogo. Inclusive coloca, né, a questão de todos esses sequestros que foram feitos, esses reféns que estão sendo feitos, né, que estão sob custódia do Hamas, como um ponto de início de negociação. Ou seja, liberte ali as pessoas, não faça ataques na faixa de Gaza, que a gente liberta os reféns. Inclusive fez, e já mostrou alguns vídeos falando, que cada bomba que tivesse sido atacada na faixa de Gaza teria um vídeo com áudio e imagens, né, também, mostrando aí execuções de israelenses. Israel fala, pessoal, que isso não vai ajudar nada, e o Hamas fala que está disposto a fazer um cessar-fogo. Como eu falei para vocês, pelas palavras do ministro da Defesa, pela necessidade que o Benjamin Netanyahu tem que dar algum tipo de resposta, eu duvido que de fato um cessar-fogo seja respeitado ou seja pedido, proposto, negociado com o Hamas. O Benjamin Netanyahu já falou, galera, que a resposta que eles vão dar para o que eles estão chamando de setembro israelense vai ser a aniquilação do Hamas. Coisa que eu duvido muito que aconteça, porque o Hamas não é só um grupo de pessoas e território, é uma ideia e talvez atitudes mais extremas levantem também extremismos do outro lado. Israel sempre fala que supostamente apoia a proposta de 2 estados, mas toda vez que dá um pouco mais de independência, olha o que acontece na faixa de Gaza. Tem a eleição, por exemplo, do Hamas, que não aceita a existência de Israel. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também da maneira como o conflito, né, entre Rússia e Ucrânia está vendo isso. O Zelensky, ele se mostrou bastante preocupado, inclusive colocou o pessoal na cabeça com declarações que o serviço de inteligência da Ucrânia tem informações que, na verdade, os russos estão por trás desse conflito. Por quê? A gente sabe que a Rússia vem se aproximando bastante do Irã, e isso é fato, e o Irã que está financiando grupos como Hamas, Hezbollah e a Jihad Islâmica que fizeram ataque a Israel. Segundo Zelensky, tudo isso não passa de uma força dos russos para que Israel entre em um conflito e com Israel no conflito, as pessoas parem de apoiar ou prestar tanta atenção à causa ucraniana e se voltem mais para a causa entre Israel e Palestina. Lembrando, pessoal, que a gente já teve, por exemplo, nos Estados Unidos, o senador Josh Hawley, que falou que realmente os recursos da Ucrânia deveriam parar de ir para a Ucrânia, que é um país mais corrupto, que não tem tantos avanços na contraofensiva, e ir para Israel, que é um parceiro, um aliado histórico dos Estados Unidos. A gente sabe, pessoal, que o Rob Bauer, liderança da OTAN, garantiu que há poucas munições disponíveis para sustentar uma ofensiva na Ucrânia. Se de fato Israel precisar dessas munições ou desse apoio, sendo que o Reino Unido, a França, a Itália e Estados Unidos já garantiram que o apoio virá quando necessário, não terão tantos assim equipamentos. Óbvio, pessoal, que não precisa de tanto por 2 motivos. Não é a Rússia que está do outro lado, é a faixa de Gaza, né? E também a gente está falando de um país que é muito mais poderoso belicamente como Israel do que a Ucrânia. Mas mesmo assim, isso pode dar alguma resistência de parlamentares, principalmente dos Estados Unidos, para manter ajuda a Israel. E o Putin, que estava numa reunião com o primeiro-ministro do Iraque, não deixou, né, de fazer suas críticas. Falou, galera, deixou bem claro ali que isso mostra o fracasso da geopolítica dos Estados Unidos, que sempre tenta monopolizar as negociações, mas nunca considera os dois lados, somente o lado dos Estados Unidos, e que, inclusive, ele espera que essa decisão que vai sair, né, da solução respeite a Carta da ONU, ou seja, de soberania, autodeterminação dos povos, e peça a solução de 2 estados. Vocês estão reparando quantas vezes aqui eu estou falando de 2 estados? Brasil se posicionando assim, a ONU se posicionando assim, a Turquia se posicionando assim, o Egito, que está falando em cessar-fogo, se posicionando dessa maneira, a Rússia também se posicionando assim. Será, galera, que o Benjamin Netanyahu vai se ver obrigado pela comunidade internacional a negociar de fato uma solução para a criação de fato de um Estado palestino reconhecido internacionalmente?
Deixa aí nos comentários, porque, querendo ou não, pessoal, não acho que o Hamas deseje só isso. O Hamas, de novo, ele pega por princípio a destruição do Estado de Israel. E isso não vai acontecer, claro. Mas será que seria uma vitória desses grupos mais extremistas? Porque haveria uma pressão da comunidade internacional no pedido pela paz com a criação de 2 estados? Israel deixaria isso acontecer? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.